Agora sim. Olá, bom dia. Nós estamos aqui recebendo. Ai, desculpa, perdão. Não, deixa lá, depois a gente só corta. Seria Ah, bom tá. vocês também falarem os nomes de vocês. Sim. Deixa eu- Olá, bom dia. Eu sou Kailane, sou estudante do curso de Licenciatura em História da UFPA. Bom dia, eu sou o Alex, sou da Universidade da Amazônia, a UNAMA. Também sou do curso de Licenciatura em História. Bom, nós somos voluntários do projeto entre as Memórias da História do Arquivo do CAIS, Campus Guamá, aqui no Centro de Memória da Amazônia. O nosso projeto tem como objetivo preservar, organizar e disseminar os documentos do CAIS que assim contribuam para o conhecimento histórico da região amazônica com ênfase na história do Pará. E hoje nós estamos recebendo o professor Dr. Márcio Antônio, que é... Maurício Antônio. Desculpa, Maurício professor. Costa. Pode chamar Maurício Costa. Maurício Costa. Nós estamos recebendo hoje o professor Maurício Costa, que é graduado em História pela Universidade Federal do Pará, mestre em Antropologia pela Universidade do Pará. Ele é também doutor em Ciência Social pela Universidade de São Paulo e pós-doutor pelo Instituto de Educação de Estudos Brasileiros, né, da Universidade de São Paulo, também na área de Antropologia Histórica. O professor, ele é atualmente professor, esqueci a palavra, associado, né? 4. Professor associado 4 de História da Universidade Federal do Pará. Ele tem suas experiências nas áreas de História e Antropologia, atuando ali em temas como festa, música, cultura e espaço urbano, né, e cultura de massa. Então, professor, seja muito bem-vindo, gratos em recebê-los aqui. Bem, professor, vamos começar. Como o senhor se interessou pelo curso de História e pela História? Bem, acho que como muitos jovens da minha geração, o interesse pela história ele é anterior ao interesse pelo curso acadêmico, né, pelo curso da universidade. Porque a história é um campo de conhecimento muito amplo e diversificado e que inclusive está presente em diversas áreas, né? Várias áreas do conhecimento têm as suas próprias histórias, né? E eu, desde a infância, me interessava pela leitura de textos infanto-juvenis em que a história estava presente, né? A história universal, né, estava presente. E à medida que eu adentrei a adolescência, esse interesse foi se direcionando para certos contextos, histórias específicas do mundo ocidental, do mundo africano, da América pré-colombiana, por exemplo, né? E isso acompanhou, é claro, a minha formação na época chamado primeiro grau, que hoje é o ensino fundamental, mas não necessariamente estava unicamente colado a isso, porque a gente, na época, não tinha internet, mas tinha acesso a várias publicações em que você poderia aprender coisas de história. Por exemplo, a minha geração era muito interessada no chamado Almanaque Abril. Era uma publicação anual da editora Abril, que era uma espécie de enciclopédia resumida. Então, eu lembro que amigos meus na adolescência gostavam muito de comprar o Almanaque Abril do ano que saía para ter as informações, e lá você encontrava praticamente tudo. Era uma espécie de Wikipédia da época, o Almanaque Abril. Mas havia outras fontes, enciclopédia mesmo, né? E revistas. A revista super interessante quando apareceu na década de 80, assim, causou um frisson, né? As pessoas que gostavam, jovens que gostavam desse tema. Então eu diria revistas, jornais também, né? Publicações especiais como essa do Almanaque Abril e etc. eram um fator importante. Agora, ao lado disso também, a juventude da época havia uma tendência a participar de forma organizada de movimentos sociais, principalmente a juventude vinda dos bairros pobres, das classes trabalhadoras, né, que encontravam
nas associações comunitárias, nas comunidades eclesiais de base, que encontravam em mobilizações mesmo políticas específicas de certos grupos políticos de esquerda atuando na periferia da cidade, encontravam um espaço de debate de ideias, em que a história se fazia presente também. Não que isso fosse algo realmente muito disseminado, mas era um espaço, por exemplo, também de formação para a juventude. Então eu vejo que no meu caso o interesse pelas humanidades em geral foi sendo recortado, especificado para a área de História à medida que avançava na minha formação para o ensino médio, que na época se chamava segundo grau. E isso foi formatando o meu interesse pela História, né? Que hoje eu vejo, por exemplo, era o caminho mesmo que eu tinha a seguir. Eu não consigo me enxergar de maneira completa e realizada num outro caminho profissional que não fosse esse. Bem, como era o curso de História no momento em que o senhor ingressa na universidade? O curso de História estava passando por uma transformação importante. Ele tinha uma formação... lá, é o jeito, lá na prefeitura, viu? Eu só repetir aqui para ele Tá bom. recorte. Bem, como era o curso de História no momento em que o senhor entra na universidade? Bem, o curso de História estava passando por uma transformação importante. Eu entrei na virada, no início da década de 90, né? Então, a virada dos 80 para 90 é um período de grandes transformações no país como um todo, né? Por conta da redemocratização, é apenas em 88, com a Constituição de 88, e em 89, com a eleição direta, livre para presidente, que o Brasil retorna à democracia. De fato, se consolida a nova república. De 85 a 89, nós temos um processo de transição. Não temos mais um governo militar, autoritário, não temos mais uma ditadura, mas temos os remanescentes da ditadura, que era a Constituição da época dos militares, e uma série de legislação de segundo escalão, terceiro escalão, que ainda reproduziam padrões de controle ditatorial sobre a sociedade, né? Por exemplo, a lei de censura, por exemplo, e vários outros tipos de leis. E as próprias instituições do Estado, elas estavam permeadas de uma mentalidade autoritária. Então, se nós temos, por exemplo, um processo de transformação dentro da ditadura, de abertura política, que vai do governo Geisel até 85, de 85 a 89, temos a continuação desse processo de transição, mas já dentro de um governo civil, né? Não mais militar. Mas eu diria que a década de 80 toda foi uma década de transformação, e isso se refletiu nas várias instâncias da sociedade, inclusive na educação, né? Em vários campos de políticas do Estado junto à sociedade, essa transição se refletiu. Então, no caso das ciências humanas, em particular de campos como, por exemplo, História e Geografia, a formação acadêmica no Brasil era predominantemente voltada para a preparação de professores pouco críticos, digamos assim, né? Repetidores de conteúdos para serem repassados para os alunos da educação básica, né? Visando ou a formação profissional ou a formação universitária, que era, até a década de 80, muito restrita, né? O número de vagas, a possibilidade de ingressar numa universidade pública era muito pequena, muito limitada, de modo que, por exemplo, os filhos das classes trabalhadoras ingressavam prioritariamente nos cursos de humanidades e pouquíssimos nos demais cursos, principalmente de ciências naturais, por exemplo, de ciências biológicas, por exemplo. Então, essas limitações, elas se refletiam na formação na área de História, em que os estudantes do curso, e isso certamente ocorria não só na UFPA, mas em várias outras universidades pelo Brasil nesse período, eram apenas treinados para repetir o conteúdo que eles aprendiam nas disciplinas, repetir isso na sala de aula, quando se tornassem professores do ensino fundamental e do ensino médio. E isso vai transformar-se na década de 80, principalmente pelo fato de que há um impulso
da parte da Associação Nacional de Professores Universitários de História, e hoje a sigla é a mesma, ANPU, mas o nome mudou, né? Associação Nacional de História, mas o pezinho está lá, que era a Associação Nacional de Professores Universitários de História. Ela, junto com outras organizações, vai pressionar por uma formação acadêmica mais propriamente científica para a área de História, que significava mesmo a formação de produtores de conhecimento que pudesse ser vertido para a educação básica, prioritariamente, é claro, né? A missão da formação do profissional de História voltada para a formação de pessoas para a cidadania na educação, né? Em primeiro lugar, e em segundo lugar, a produção de conhecimento através de pesquisa, né? E divulgação junto à sociedade. Então, há uma mobilização, uma gestão na década de 80 nesse sentido da parte das organizações que representavam, né, os profissionais da área de História, tanto no caso dos professores, quanto no caso do movimento estudantil. O movimento estudantil tem um papel muito importante nesse período, na década de 80, porque a pauta pelo reconhecimento da profissão de historiador não era apenas uma pauta de, digamos assim, de regularização profissional. Era mais do que isso, era uma pauta de entender que o historiador e a historiadora é um tipo de profissional que é formado dentro de um determinado parâmetro científico e que, a partir dessa formação, é capaz de produzir conhecimento útil para a sociedade. Então, o historiador ele é tanto um professor quanto um pesquisador. Ele é as duas coisas ao mesmo tempo, né? De modo que, na época que eu fiz o curso, né, os estudantes recebiam 2 diplomas, né? Tinham as 2 formações, né? Nós éramos formados como licenciados e como bacharéis, né? E isso mudou depois, já para o final da década de 90, por conta de uma decisão que eu não acho muito correta do Conselho Nacional de Educação, que foi acatada pelas instâncias do Ministério da Educação e que se impôs no Brasil de separar licenciatura e bacharelado, né? E que, ao meu ver, e aproveito aqui para fazer uma denúncia, essa iniciativa ela visa, em primeiro lugar, favorecer certos empreendimentos de formação de profissionais de história generalistas, que pouco se debruçam sobre uma formação específica do profissional, no sentido de baratear, no caso de algumas faculdades privadas, de baratear o custo com professores formadores. E aí você contrata uma série de professores generalistas da área de educação que fornecem um curso prioritariamente voltado para a educação e com pouquíssimo conteúdo específico da área de História. Não era o quadro nos anos 80, no final dos anos 80 e início dos anos 90. Na verdade, havia uma formação bastante equilibrada, embora com defeitos, é claro, né? Ainda com alguns defeitos, alguns problemas, mas uma formação, a meu ver, bastante equilibrada entre bacharelado e licenciatura na época. Então, a pauta do reconhecimento da profissão de historiador, ela se casava com a mobilização da ANPU por uma formação de profissionais de história mais crítica, mais científica. Então, foi nesse contexto que eu entrei no curso. Eu entrei de cara, recebido pelos meus colegas do centro acadêmico, para tratar dessa discussão. Eu e todos os meus colegas que ingressaram, né, imediatamente ficamos cientes dessa discussão sobre o reconhecimento da profissão e mais do que nós poderíamos fazer. Não tratava-se apenas de discutir isso, mas de realizar eventos públicos para mobilizar a opinião pública, fazer lobby em Brasília. Por exemplo, nós tivemos colegas do Centro Acadêmico de História, né? Imaginem isso, no início da década de 90, enviados com recursos do Centro Acadêmico de História para ir para Brasília fazer lobby, permanecer, 15 dias em Brasília fazendo lobby, por exemplo. E isso no caso do Pará. Imagine os vários outros estados também que enviavam os seus representantes para lá, né? Então essa era uma pauta muito importante para o movimento estudantil e que para nós foi formadora, né? Na minha geração, por exemplo, de estudantes, nós vimos a crescente preocupação dos nossos professores por uma formação mais gabaritada,
uma formação, buscar pós-graduação. Havia, no início dos anos 90, muitos professores do curso de História que tinham apenas graduação. E isso era um quadro que ocorria em várias universidades do Brasil. Então, rapidamente, do final dos 80 para os primeiros anos da década de 90, esse quadro vai mudando. Muda porque nós vamos receber professores jovens, recém-mestres, recém-doutores, vindos principalmente do Sudeste para cá. Alguns ficam, outros vão embora, e os que eram professores concursados daqui, depois de ir para o Sudeste fazer pós-graduação, retornam para cá melhor capacitados. Então, o curso vai mudando de perfil por conta disso, né? Mas não é apenas a formação dos professores que teve esse grande impacto. É claro que ela teve um impacto muito importante, a formação de quadro, né, de material humano para o curso de História. Mas as expectativas dos estudantes também mudaram em relação ao curso, né? As pessoas gradativamente, não viam mais o curso apenas como um caminho para se tornar um professor repetidor de conteúdo em sala de aula, né? Mas como alguém que vai ter uma experiência realmente formativa, no sentido de se tornar um profissional crítico, produtor do conhecimento, tanto na área de licenciatura quanto na área de bacharelado, né? A perspectiva vai mudar, né? Já para meados da década de 90, ela se transforma. E aí nós vamos ter, e a própria universidade, né? A própria modelo universitário, que era uma herança da ditadura, também vai se democratizar com a participação. Por exemplo, dar um exemplo concreto, né? A presença de representação estudantil nos conselhos da universidade, que é um fato muito importante. Vocês sabem que os conselhos universitários, CONCEP, CONSUM e CONSAD, são onde as decisões são tomadas, né? Embora nós tenhamos a administração superior, etc., reitor e pós-reitores, pró-reitores, mas são os conselhos que tomam as decisões finais, né? E a participação estudantil, assim como a participação dos técnicos nos conselhos, é muito importante para democratizar as decisões. E mais, também o debate político todo em torno da consulta universitária à eleição de reitor, né, ou de reitora para a universidade, também é um fator de democratização, porque você vai discutir toda a política universitária a partir daí, né? Então isso também tem um impacto na formação dos estudantes, dos profissionais que vão sair de lá. Então eu diria que a época em que eu e meus colegas ingressamos no curso foi esse momento assim de virada em direção mesmo a uma democratização do ensino, da educação superior no Brasil, e inclusive refletida com a ampliação de vagas. Há um processo gradativo de ampliação de vagas para estudantes, aumento do número de professores, aumento do número de técnicos, melhoria da infraestrutura universitária. É claro que as coisas não foram lineares, né? Há avanços e recuos, é claro, né? Tivemos diferentes percalços, né, ocorridos nesse período. Mas se você olhar na longa duração, digamos aqui, uma duração maior, digamos, né, 20 anos, você percebe que as coisas foram mudando mesmo, né? E a expectativa que os ingressantes, alunos ingressantes e a própria sociedade tem com a universidade muda em função disso também. Eu lembro, por exemplo, que eu estou me estendendo muito nessa pergunta, mas eu lembro, por exemplo, que nos anos 90, a discussão sobre a necessidade de garantir a universidade pública gratuita e de qualidade, que era o lema político da época, né? Eram 3 pautas internas, voltadas para o público interno. Não era algo que se falava para fora dos muros da universidade, né? Hoje não. Hoje isso está... movimento quilombola, né? Indígenas que buscam educação, né? Grupos feministas, enfim, os diversos setores da sociedade, movimentos sociais, movimento negro, enfim, pautam a necessidade de garantir a universidade
pública, né? Universidade, educação superior de qualidade, né? E nós vimos isso, apesar de vivermos, por exemplo, nos últimos anos, sob um governo federal que era inimigo da educação pública, ela sobreviveu. Apesar de cortes arbitrários de verbas pelo Ministério da Educação, eles não conseguiram muito alterar o quadro da educação superior no país, tanto que ela está aqui, né? Ela se manteve forte, né? E vai certamente perdurar por muito tempo no Brasil, né? Cumprindo esse papel. É isso. Mais uma vez, professor, fique à vontade, tá? Não tem problema, pode se estender, não tem problema, tá? Bom, a próxima pergunta professor, como foi a sua entrada no Centro Acadêmico de História? Bem, então eu fiquei muito interessado pelas pautas políticas do Centro Acadêmico assim que eu ingressei como calouro, e eu falei de uma, que é a questão do reconhecimento da profissão de historiador, mas havia outras questões da época, né, que eram importantes para a gente. E eu percebi que a vida universitária era muito diferente de tudo que eu tinha experimentado antes da minha vida, porque eu via que era a oportunidade de ocupar um protagonismo, a possibilidade de ocupar um protagonismo na minha formação educacional. Então, para mim, a experiência do centro acadêmico se mostrava para mim e para os meus colegas como um caminho obrigatório da nossa experiência universitária. É claro que houve colegas que, por exemplo, nem cogitaram de participar, né? Que ficavam assim, até irritados quando o centro acadêmico passava em sala de aula, lá, interrompia a aula para falar de política, né? Gente que não... Mas é isso, as pessoas são diferentes, fazem escolhas diferentes mesmo, e a gente precisa respeitar essas escolhas, esses interesses, né? Mas no meu caso, e dos colegas com que eu estava sempre próximo, dialogando, para nós era muito claro a necessidade de garantir, de manter vivo o centro acadêmico, e é isso que cada geração de estudantes faz, né, ao seu modo, mostrar a relevância dele e utilizá-la como a voz dos estudantes, não apenas junto à direção da faculdade ou à reitoria, mas mostrar a importância dele para a sociedade, né? A interlocução principal do movimento estudantil, quer seja ele do plano do centro acadêmico ou do diretório central dos estudantes, ou da UNE, numa escala maior, é dialogar com a sociedade. E nós sabemos que, em geral, no mundo contemporâneo, as grandes transformações sociais todas têm uma grande contribuição, uma participação muito relevante dos estudantes, né? Porque os estudantes são sempre o sangue novo, né? São sempre as novas ideias, né? São sempre o ânimo, a paixão, a vontade de mudar, né? Porque as pessoas mais velhas não têm muito esse interesse, elas sentem que o mundo não tem muito jeito, né? E que é preciso lidar com a realidade tal como ela é. Os jovens não, eles têm uma outra visão de mundo, né? Tem uma visão muito otimista de mundo, né? De acreditar que no seu tempo de vida muita coisa pode mudar. E isso é sempre algo muito positivo, né? Porque você encontra energia, disposição para fazer coisas que gente de geração mais velha não tem disposição, nem vontade, nem interesse de fazer. Então, eu via o centro acadêmico como essa possibilidade, tanto de crescimento pessoal, né, no meu caso, como de interação com outras pessoas que eu considerava pessoas muito importantes para o meu crescimento, colegas que tinham visões políticas, formações políticas diferentes, formações intelectuais também diferentes, né? E que a gente tem a oportunidade de estar muito próximo, né, no dia a dia da atividade do movimento estudantil, e de conhecer as entranhas, os meandros da universidade, que é outra grande lição que o movimento estudantil garante a nós, né, de participar
da vida universitária não apenas como um espectador, né? Como alguém que se serve dela, mas alguém que a faz, que a produz, né? Que é um protagonista dela. Então, eu diria que essa é a principal justificativa. Agora, há também outras questões mais restritas, por exemplo, assim, no caso, a minha trajetória política, né, nesse período, voltada para a esquerda, me colocava o ingresso no centro acadêmico como uma obrigação, por exemplo, né? Isso tinha a ver com a organização política em que eu participava, né? Mas isso não é regra, quer dizer, havia gente que não era ligado à organização política estrito sensu, mas que também buscava o centro acadêmico, por exemplo, né? E aí essas pessoas diferentes se encontravam lá, às vezes nós tínhamos, eu não sei se até hoje a composição do centro acadêmico é proporcional ou é majoritária nos dias de hoje? Eu não sei lhe passar essa informação. Ok. Ainda não. Na época em que eu participei do centro acadêmico, do CAIS, a composição era proporcional. E quer dizer que todo mundo que concorria à eleição, todas as chapas tinham seus representantes no centro acadêmico. É claro que aquela chapa que tinha a maior quantidade de votos é que tinha a direção. Então, de modo que o centro acadêmico era, ao mesmo tempo, um parlamento e um poder executivo, né? E às vezes, de uma forma, aí é uma crítica que eu tenho para a minha geração, às vezes se arvorava a ser o poder, poder executivo, legislativo, judiciário, né? Às vezes se arvorava a ser judiciário, e que é um grande problema quando o movimento estudantil começa a fazer isso, né? Mas era um espaço de debate de ideias, de propor caminhos para a atuação no movimento estudantil e de ação propriamente, de executar propostas, né? Então eu diria que tinha essas duas faces, e era uma coisa muito democrática, porque você tinha que conviver com gente que pensava muito diferente, de maneiras muito diferentes no mesmo espaço, sabe? Então você tinha que conviver com a diferença, e era difícil, mas era salutar no meu ponto de vista, né? Mas o importante é entender que nesse período o centro acadêmico ele é apenas a parte de um todo muito maior, né, do movimento estudantil, numa escala maior, porque os integrantes do centro acadêmico tinham alianças cruzadas com gente de outros centros acadêmicos, com gente do DCE, com gente de outras formas de representação, de mobilização estudantil dentro e fora da universidade, e com outras universidades também, né, inclusive com a UNAMA, por exemplo, com estudantes da UNAMA, por exemplo. Então, de modo que ele é uma parte de um sistema de atuação política, né, que se direcionava tanto para questões macro, né, política macro no Brasil, né, quanto questões específicas lá do nosso bloco de estudo, bloco B da época, as disciplinas, os professores, etc. Nós oscilávamos entre esses dois polos. Antes de você fazer a próxima pergunta, é uma curiosidade, porque o senhor tocou bastante sobre o assunto do movimento estudantil, né? Uhum. E eu queria saber, assim, se o senhor participou e de que forma o senhor atuou no movimento estudantil. Pois bem, então a minha participação foi através do Centro Acadêmico de História, né? A gente participava das assembleias da UFPA, assembleias estudantis da UFPA, participava como observador das reuniões do DCE, participava das mobilizações que eram feitas junto ao DCE, mas para a universidade, né? Mobilização, por exemplo, pela construção do restaurante universitário, que foi uma das pautas importantes da nossa geração, o movimento pela minha passagem, por exemplo, né? Nós também participávamos dialogando com vários setores do movimento estudantil da universidade. É isso, o centro acadêmico ele é movimento estudantil, né? Mas o movimento estudantil ele tem vários planos, né? Tem um plano específico da sua área, mas tem um plano intercursos, digamos assim, né? E interuniversidades também. Então são vários planos, né? O centro acadêmico, como disse, ele é uma parte disso. Por exemplo, na época eu não sei se ainda hoje existe, mas nós tínhamos uma federação
do Movimento Estudantil de História Nacional, a FEME, na época, né, que era um fórum de discussões políticas dos centros acadêmicos em escala nacional, né. Ao mesmo tempo, a FEME tinha um conselho em que delegados eleitos nos cursos fora do centro acadêmico eram enviados para participar. Então, não só gente do centro acadêmico, às vezes você tinha os representantes discentes eleitos para participar de eventos nacionais para discutir o movimento estudantil de história, por exemplo, né? Isso acontecia em vários cursos. Ao mesmo tempo, vez ou outra, havia congressos, conferências nacionais sobre transversais, né? Questões políticas transversais que interessavam as várias áreas. E também os centros acadêmicos enviavam seus representantes para participar. Então, eu diria que era uma experiência assim em vários planos. O centro acadêmico era uma referência, mas ele estava incluído nessa cadeia múltipla de compromissos e de atividades políticas. Bem, professor, o senhor ainda há pouco falou sobre a questão da regulamentação do ofício do historiador. E como o CARRISED participa dessa regulamentação? Então, houve uma mobilização forte, havia um projeto de lei de um deputado de direita, inclusive, né, deputado do partido do presidente da época, que era o Fernando Collor de Mello, mas o que nos interessava era que o projeto virasse lei. Então, como eu disse, houve uma mobilização no sentido de divulgar o projeto, defender, de fazer lobby junto a outros parlamentares, né? É claro que o lobby estudantil é um lobby bem fraquinho, né? Nem se iguala ao lobby dos grandes empresários, né? dos grandes conglomerados financeiros, etc. Mas nós fazíamos lobby à nossa maneira. E, como disse, a gente chegou até a enviar representantes nossos para Brasília para fazer esse tipo de... marcar conversas, reuniões com deputados, né, com senadores, para discutir o projeto, etc. E isso foi feito em escala nacional. Em escala local, havia discussões recorrentes com os estudantes sobre essa temática, discussões com professores, com gente de outros cursos, inclusive, né, porque havia na época, eu lembro, uma reserva, uma oposição, eu diria mesmo, da parte de muitos profissionais de outras áreas, contra a regulamentação da profissão de historiador, que é curioso, foi um grande problema que nós enfrentamos na época. Profissionais da área de jornalismo, de sociologia, de antropologia e outros se colocavam abertamente contra a regulamentação da profissão de historiador, porque eles consideravam isso como uma espécie de... era o termo que eles usavam para isso, é como se fosse assim uma reserva de profissional que não se justifica, né? Que não teria justificativa, né? O corporativismo, o termo que eles usavam é esse. Mas, na verdade, esse argumento do corporativismo se justificava pelo fato de que esses outros profissionais atuavam como historiadores, embora sem formação específica na área de história, né? Atuavam como historiadores de instituições, não atuavam como professores de história, embora os sociólogos atuassem. Havia uma tolerância da SEDUC, por exemplo, de ter professores formados em sociologia ministrando aula de história, por exemplo. Isso era possível na época. E nós temos esses vários jornalistas, sociólogo, antropólogo, etc., atuando em organizações da sociedade, públicas e privadas, como historiadores também. Então, naturalmente, eles se colocavam contra a regulamentação, né? E o debate com eles era muito difícil, porque eles nos chamavam de corporativistas, né? Mas na verdade eles estavam garantindo um interesse corporativo, né? Então foi muito difícil vencer isso, né? Na verdade, a nossa geração de estudantes
não viu a regulamentação, na verdade, o reconhecimento, né, da profissão. Regulamentação, acho que é isso. Não. Ela só ocorreu há poucos anos atrás. Né? Ela tramitou, um novo projeto veio a tramitar. E aí sim esse projeto foi aprovado. Né? Pouco tempo atrás. Mas foi assim, foi um embate dentro da área de história e fora da área de história. Assim que nós vivemos essa questão. Fazendo um corte aqui rapidinho, depois de cortar a gravação. O senhor falou agora da regulamentação do historiador. A gente está encontrando muitos documentos sobre Sim. isso. A gente encontrou o primeiro projeto acerca disso. E a gente encontrou a aprovação também. Né? A gente Eu encontrei encontrou. a aprovação. Eu encontrei a da rejeição do Foi, projeto. da rejeição. Foi um senador aqui do Pará. Qual é o nome dele? Eu não me recordo agora. A gente deu todos os motivos para rejeitar esse projeto. Bacana, muito interessante. Bem, agora voltando aqui. Bem, professor, o movimento Fora Collor, como o senhor falou, a questão da FHC e do FMI, como eles estavam a favor da privatização das universidades públicas. E quanto a isso, o Carris se posicionou contra? O que o senhor tem a dizer sobre isso? Sim, houve uma forte mobilização do movimento estudantil, e o Centro Acadêmico de História foi junto, né, de denunciar, em primeiro lugar, o que nós chamávamos de sucateamento da educação pública. Então, o que para nós era sucateamento, né? Então, problema na infraestrutura dos prédios, do campus, não contratação, não abertura de vagas para professores, não contratação, né, de professores efetivos, não ampliação de vagas para estudantes, né, no vestibular, né? Então, manter um número baixo de vagas para nós também significava sucateamento da educação, porque a sociedade cresce, porque a universidade não vai atender a demanda crescente da sociedade, né? Então, há uma série de entraves para a expansão da educação superior no Brasil, na Amazônia da época, que eram vistas por nós como um estratagema das classes dirigentes do país de abrir espaço para a educação privada, né, para o empreendimento privado na educação, de modo a minimizar, diminuir o espaço do Estado na garantia da educação pública. O lema do governo Fernando Collor, quando assumiu, era diminuir o Estado, diminuir o papel do Estado junto à sociedade, né, pregando o lema do neoliberalismo, né, que é garantir total condições para que a iniciativa privada, por meio da busca do lucro, possa promover serviços junto à sociedade. Mas imagine que no caso brasileiro, né, o Brasil saiu dos anos 80 uma crise econômica colossal, uma dívida externa imensa, inflação, pobreza crônica, fome, né? Muita gente desnutrida, crianças desnutridas, fome, favelização, altíssimas taxas de criminalidade, problemas sociais terríveis. E as elites brasileiras da época pregavam como remédio para isso, estamos falando do período do fim do socialismo real, né, queda do Muro de Berlim, transição dos países socialistas para o capitalismo e expansão do capitalismo dentro de uma lógica predatória mesmo, né, de eliminar serviços não rentáveis para a sociedade em nome da comercialização desses serviços, no caso da saúde e da educação, por exemplo, das artes, da cultura, nem se fala então. Então, nesse contexto que nós vimos que a sociedade civil, mais à esquerda, viu a grande ameaça à educação pública, porque cada vez mais as autoridades na época falavam abertamente da necessidade de cortar verbas, de diminuir o investimento público na educação de modo a garantir o espaço da iniciativa privada. O que, ao nosso ver, na época, significava fechar as portas, as possibilidades que os filhos das classes trabalhadoras pudessem ter educação pública.
E também ouvíamos na época as vozes que diziam que os filhos dos pobres não precisavam fazer universidade, precisavam apenas terminar o ensino médio, ou no máximo fazer uma faculdade meia boca, né, privada, para poder ingressar num trabalho medianamente remunerado no mercado de trabalho, e que as universidades públicas diminuíssem de tamanho e viessem a abrigar somente aqueles poucos bem formados, bem alimentados, né, que pudessem ter uma educação de alto padrão, né? Então, essa era a proposta neoliberal do início dos anos 90 para a universidade pública brasileira. E lembremos que a estrutura universitária pública no Brasil é uma herança da política desenvolvimentista dos militares, né? Então, que é a ideia de que a ênfase, a formação é daqueles cursos que vão formar profissionais que vão prestar serviços para a sociedade no sentido digamos assim, das necessidades materiais da sociedade, de modo que as humanidades, as artes e a filosofia, essas coisas seriam, na verdade, o confeito do bolo que poderia ser descartado quando não houvesse condições de mantê-lo financeiras, né? de mantê-lo. Então, a despeito disso, há uma mobilização forte nesse momento, porque o Brasil sai bem fraturado em termos políticos da eleição de 89. O Lula perdeu a eleição, mas esteve muito próximo o número de votos dele do número de votos do Collor. E isso refletiu um racha na sociedade brasileira. Havia uma grande parcela da sociedade brasileira que não se via contemplada com a pauta neoliberal, né? E que viveu todos os problemas, os dramas da década de 80, né? da crise social e econômica da década de 80 no Brasil. Então, essa divisão da sociedade brasileira, ela se arrasta durante o período que o Collor esteve no poder, e ela muda no contexto do Fora Collor, porque o Fora Collor é um debate que a imprensa, em primeiro lugar, colocou, que se disseminou pela sociedade em torno do tema da corrupção. E aí o tema da corrupção juntou todo mundo, né? Criou as condições favoráveis, porque a elite chegou à conclusão de que o governo Collor não teria condições de implementar as transformações neoliberais que se almejava. E ele saiu do poder e logo em seguida foi eleito um outro neoliberal que não tinha envolvimento com corrupção e que participava de uma rede política muito mais consolidada, com as elites do centro-sul do país, né, que tinha um lastro intelectual importante, que era o Fernando Henrique, que tinha um apoio inclusive de setores da esquerda, porque Fernando Henrique militou na fundação do PT, no movimento operário de São Paulo, ainda na época da ditadura, ao lado de Lula, por exemplo. Então havia muita gente da esquerda que tinha simpatia para com ele, e ele era visto, portanto, como esse sujeito conciliador que viria fazer as grandes reformas neoliberais no país, e aí a privatização da educação também. Então, mas ao mesmo tempo, Fernando Henrique é fruto da educação pública, curiosamente, professor universitário formado por uma universidade pública, a Universidade de São Paulo, professor durante muitos anos da Universidade de São Paulo, formulador, um dos formuladores muito importantes de uma das teorias marxistas de grande impacto na América Latina, que é a teoria da dependência, por exemplo. Então havia, por outro lado, uma cobrança grande desse passado na época, né? Então, a defesa encontrada pelo Fernando Henrique é que ele havia mudado, que as pessoas precisavam esquecer aquilo que ele escreveu, né? Isso virou um bordão na universidade da época. Esqueçam tudo que eu escrevi. Então, foi um governo que fez ajustes econômicos de perfil neoliberal no Brasil, que conseguiu, dentro de um contexto internacional de reestruturação do capitalismo, e conseguiu equilibrar a economia brasileira a partir do plano real, e o plano real acabou sendo o lastreador da sua permanência no poder durante duas gestões.
Aliás, foi na primeira gestão dele que ele apresentou um projeto para a reeleição, e a reeleição se instituiu e existe até hoje no Brasil, né? Então, se seguiu a política de sucateamento das universidades brasileiras durante os 2 governos Fernando Henrique, mas ao mesmo tempo nós temos uma forte pressão da sociedade, movimento estudantil, organizações, movimento social organizado, vários setores da sociedade brasileira, também pressionando pela garantia de direitos, né, na saúde, na educação, em diversas esferas. Isso vai ser um fator impeditivo para que as privatizações elas chegassem até esse campo. Elas vão se fazer durante os governos Fernando Henrique, principalmente nas empresas públicas, digamos assim, voltadas para uma atividade econômica propriamente dita, né? Lembremos da Vale do Rio Doce, né, que foi privatizada no governo, foi a grande privatização do governo dele, mas houve várias privatizações. Mas ela não chega até esses setores fundamentais, né? O SUS se via ameaçado, as universidades, as escolas técnicas na época, como eram chamadas, né, também se viam ameaçadas, mas isso não chegou a ser implementado. E a prova de que havia essa mobilização política pela garantia dos direitos, das políticas sociais, foi a eleição de Lula logo em seguida, após o segundo governo Fernando Henrique, né? Ele dá vazão a toda essa história de mobilização política, né, de oposição às políticas neoliberais, né? E os governos Lula e até hoje, né, esse é o terceiro governo Lula, são marcados por uma política não de neoliberal, né? Embora aqui ou ali ceda às pressões, mas uma política desenvolvimentista, que às vezes é acusada de ser desenvolvimentista como a dos militares, mas na verdade é um desenvolvimentismo com compromisso social, né? com forte investimento em políticas sociais, o que é denunciado pela direita, né? Pelos jornalistas de direita, jornalistas neoliberais, que dizem que política social é gasto, né? E o governo federal faz o tempo todo, faz questão de dizer que política social não é gasto, é investimento, né? Aumentar, por exemplo, na universidade, né? Aumentar o número de vagas, criar universidades, criar institutos federais, aumentar o número de vagas, aumentar o número de cursos, né? E garantir recursos para que os estudantes possam se manter nas universidades. Isso não é gasto. Você está formando gerações de brasileiros de alta, como é que eu poderia dizer, com grande, a palavra me fugiu agora, capacidade profissional, mas o termo não é esse, que vai poder dinamizar a economia do país e vai poder trazer novos empreendimentos, novas ideias, né? A educação tem esse papel transformador, né? Numa mesma geração, a educação é uma das poucas coisas na sociedade que tem esse papel transformador. Você transforma uma pessoa de uma situação precária, sem futuro, né? Sem vislumbrar saída para os problemas que vive, numa pessoa que é próspera, numa pessoa que vislumbra o futuro, que se reinventa e ajuda a reinventar as outras pessoas. A educação tem esse condão, né? E eu não digo só a educação formal, claro que a educação formal tem um papel fundamental, né? Mas a educação no sentido amplo, né? Você vê, por exemplo, o famoso caso da escritora Maria Carolina de Jesus, né? Como a literatura mudou a vida dela, né? Tirou de uma condição de indigência, né? De catadora de papel, para se tornar uma escritora conhecida internacionalmente, né? Como é que e isso é educação também, né? Ela foi para o banco da universidade, mas ela acabou se ombreando com muita gente que fez universidade e está no cânone da literatura brasileira, por exemplo, né? A educação tem esse papel transformador. Então, como é que você chama isso de gasto? Não é gasto. Isso é investimento, você está apostando no futuro do país, né? E as elites neoliberais, elas não veem isso, porque a grande preocupação delas é com o ganho nesse momento, no mercado financeiro, com o investimento estrangeiro que chega no país. Elas não estão preocupadas com as gerações do futuro, com os jovens que estão aí vivendo na favela, que são perseguidos pela polícia por questões racistas, por exemplo, né?
não tem essa preocupação. Então, eu diria que o Fora Collor, para voltar à sua pergunta inicial, é um momento também formador de uma mobilização política estudantil que vai amadurecer e que vai levar no futuro à eleição do Lula no Brasil. O Brasil precisou passar por essa experiência neoliberal, de governos neoliberais, para valorizar e garantir a ascensão de um governo comprometido com políticas sociais. Professor, você está falando bastante das lutas, né, das dificuldades que foi vencer aí essas décadas, né, de lutas estudantis, dos movimentos sociais e enfim. Mas assim, quais são as suas lembranças assim, que o senhor tem do CAIS e do curso de História? Bem, são muitas lembranças. É o lugar em que alguém como eu, que entra com 17 anos, né, e sai, eu passei 4 anos, né, então 20, 21 anos, né, sai com 21 anos da graduação, é um momento da vida de grande transformação, né? Você se transforma num garoto, numa garota, e um homem e uma mulher, né? Então, são experiências assim fundamentais para a sua vida. Não é mais, você não está mais na escola, né? Você está com que você é tutelado, né? Educação básica, e justificadamente você é uma pessoa tutelada, né? Enquanto que na universidade você tem que ser dono do seu nariz. Eu lembro que a gente chegou, uma preocupação, quando eu era calouro, né? Preocupação dos colegas veteranos e também dos professores era nos ensinar que o grande responsável pela nossa formação éramos nós mesmos. E que a gente não deveria se contentar apenas com a sala de aula, apenas em sentar e assistir a aula. Nós tínhamos que ir em busca de livros, de outras pessoas, de eventos, de experiências, todas essas coisas que nos fizessem crescer. Então, no meu caso particular, eu fui encontrando essas pessoas, né? Professores, né? Mas também colegas do curso, colegas de outros cursos, professores de outros cursos, pessoas do movimento estudantil, que foram se tornando meus mestres, voluntariamente ou involuntariamente, foram meus mestres nessa trajetória. E eu diria que a minha formação, ela é a soma de tudo isso, né? Sintetizada dialeticamente por mim, na minha experiência. E é assim que acontecia com vários dos nossos colegas. E o fato de estar no centro acadêmico te dá uma vantagem, assim, porque você sabe as coisas em primeira mão, sabe? Você também tem uma certa visibilidade, as pessoas sabem, aquele ali é o centro acadêmico, né? Você ganha uma visibilidade, né? Ganha um certo prestígio, claro, tem essa coisa do prestígio, né? Da representatividade, você se torna uma pessoa representativa dentro do seu curso também, né? A quem as pessoas vão em busca para poder ajudá-las em certas demandas que elas têm, por exemplo, né? Então isso era uma coisa boa, muito, muito prazerosa em alguns momentos, e em outros momentos muito ruim, preocupante, porque eu tinha os meus problemas acadêmicos para resolver, e eu tinha que dividi-los com resolver outras coisas também, né? E às vezes as cobranças não eram muito educadas ou muito assim agradáveis. Mas eu tinha que lidar com elas, porque era um compromisso que eu tinha, né? Então, por exemplo, nós fazíamos muito eventos na época das gestões em que eu participei. A gente fazia sempre, todo ano, a Semana de História. Nós fizemos encontros estaduais de história, fizemos encontros regionais de história, chegamos a fazer um encontro da região norte de história na UFPA.
nas gestões que eu estive, nós nunca fizemos um ENE, que era o Encontro Nacional de Estudantes de História. Mas quando eu entrei, a gestão que estava saindo organizou um ENE. Aliás, organizou muito bem, foi um ENE. Eu tinha acabado de entrar na universidade e eu vi tudo aquilo, né, do Encontro Nacional de Estudantes de História, e fiquei apaixonado, né? Gente, é isso que eu quero para minha vida, né? Que eu via parte cultural, parte acadêmica, né? Conhecer gente de outros estados, estudantes de história de outros estados, né? E tudo. Foi uma coisa assim apaixonante para mim, né? E eu via a possibilidade de entrar no centro acadêmico como uma forma de ir para o olho do furacão mesmo. Eu queria estar no meio da coisa, eu não queria ficar ali. A última coisa que eu queria na universidade é ser aquele estudante que vem assistir aula e vai embora para casa. Sabe? Eu queria viver a universidade. E eu morava no bairro do Guamá na época. Eu nasci no bairro do Guamá. E eu morava a 400 metros, não mais, uns 500 metros da universidade. Mas era próximo de casa, né? Então, para mim, ali era mesmo que estar em casa. Eu me sentia muito confortável de estar, de participar dos eventos, das coisas de lá, né? E foi isso. Eu vejo a participação no centro acadêmico como um crescimento pessoal, amadurecimento, né? Eu vivi tantas coisas no centro acadêmico que depois, e no movimento estudantil de história, que depois, quando eu fui para a pós-graduação, quando eu fui fazer mestrado e principalmente quando eu fui fazer doutorado fora, fui para São Paulo, parece assim meio arrogante dizer isso, mas nada para mim era novidade. Porque tudo que de interessante, novo, apaixonante que eu vivi na graduação. Então, o resto para mim já era figurinha repetida. Professor, esse impacto assim, da sua chegada na universidade, da sua introdução ali nos movimentos estudantis, no centro acadêmico e, enfim, ao longo, né, aí da sua participação dentro da universidade, o que o senhor pode dizer assim, mais ou menos, o que lhe levou a tocar, a escrever, né, a pesquisar sobre os temas que o senhor aborda, que é a cultura de massa, festa e lazer também? Olha, em geral, os temas que a gente pesquisa, que a gente estuda, aos quais a gente se devota na nossa trajetória acadêmica, eles têm a ver com as nossas vidas. Às vezes de maneira direta, às vezes de maneira indireta. Às vezes de forma consciente, às vezes de forma inconsciente. Às vezes a gente percebe, às vezes a gente não percebe. Mas eu tinha essa clareza. Quando eu comecei a definir o que eu queria pesquisar, eu tinha essa clareza de que eu tinha que estudar alguma coisa que eu gostasse, que tivesse a ver com a minha vida, porque senão não sairia um trabalho bem feito, eu não sentiria prazer naquilo, né? E eu lembro de um lema do Immanuel Kant, do filósofo Immanuel Kant, que inclusive era um título de uma chapa para o DCE de quando eu entrei na universidade, que é apaixonar para transformar. Eu via muito esse lema da chapa lá na universidade, e aí anos depois eu fui ler no Kant e encontrei essa frase. Kant dizia assim: para você aprender uma coisa, antes de você aprender, você precisa se apaixonar por aquilo. Aí depois que você se apaixona, aí aquilo ali entra em ti, não sai mais, sabe? Vira uma segunda natureza. E aí você é capaz de fazer alguma coisa com aquilo, alguma coisa de nova com aquilo. Era isso que o Kant dizia. E eu vim, como disse, do bairro do Guamá. E desde criança, de frequentar, por exemplo, a feira com a minha mãe, de ver as coisas lá no bairro, mesmo tendo nascido ali, eu me surpreendia muito negativamente com as coisas que eu vi. E me indignava com a pobreza, a desigualdade, as injustiças, o medo, né, do crime, da violência, a arbitrariedade policial, por exemplo, né? Essas coisas todas me indignavam e me indignam até o dia de hoje. Mas, por outro lado,
muitas coisas me encantavam de viver ali. As festas me encantavam muito. As festas juninas, aparelhagens nas ruas que se colocavam lá, as ruas de lazer, que era uma coisa, eu não sei se ainda se faz rua de lazer hoje em Belém, mas em certos momentos do ano as ruas eram fechadas e as crianças... Não sei se eu estou equivocada, mas um dia da apresentação aqui da Iane, você falou que trabalhava com arquivo voltado para empresas aqui na região. É isso? Empresas não. Não, foi. O que você falou? Que é um arquivo voltado para... que tinha empresas aqui, tem um projeto funcionando sobre isso. Acho que é da Josepa? Eu acredito que seja. Não é você não, né? Não sei. Ah, tá bom. Não, porque eu estava querendo fazer divulgação de uma chamada especial que eu estou na OICOS sobre trabalho feminino na Amazônia. Então, se vocês tiverem algum trabalho nessa área, né? Eu acho que da história tem muita coisa, né? Relacionada a isso. Vocês podem mandar. Tá bom. Eu vou mandar para a Iane a chamada, aí eu acho que ela tem seu contato, ela te disponibiliza, tá bom? Onde? As ruas de lazer, né? Sim. Para mim era encantador a rua de lazer, porque fechava a rua e as crianças podiam fazer o que elas quisessem. As casas ficavam abertas, então não havia mais diferença entre casa e rua. As pessoas entravam e saíam das casas e corriam, as crianças brincavam na rua. Os mais velhos bebiam, jogavam bingo, por exemplo, né? Jogavam... como é que é aquele negócio? Não, que marca na Dama. cartela. É o Bingo. Não, mas tem uma outra. É bingo, verdade. Enfim, havia vários jogos para os adultos, havia atividades das mulheres, das crianças, dos jovens. Isso também me encantava muito, sabe? As quadrilhas juninas, as festas juninas em geral, né? Era um momento assim, as fogueiras na rua, todas as ruas cheias de fogueira, nos dias de cada santo, né? Sírio, Natal, essa vida vibrante da periferia, em que há uma proximidade muito forte entre os vizinhos, um sentido mesmo de cumplicidade, né? É claro que há conflitos, né? Que há problemas de relacionamento, mas há muita solidariedade. E isso sempre me encantava. E eu ficava assim, sem entender como é que um lugar em que as pessoas normalmente eram tão amáveis umas com as outras, como é que vivia tantos problemas, sabe, sociais, né? Tanta coisa assim, né? Eu lembro, por exemplo, dos anos 80, né? A polícia fazendo rondas e parando jovens que jogavam futebol na rua para revistá-los e cheirar a mão deles para saber se alguém estava fumando maconha, por exemplo, né? Isso me chocava muito, sabe, de ver esse tipo de atitude. E eram só os jovens jogando futebol na rua, né? Eu próprio joguei muito futebol na rua. Para mim era uma coisa incrível poder fazer isso, né? E, enfim, eu acho que essa experiência de vida, ela se transmutou no meu campo de estudo na universidade. Não porque eu quisesse, digamos assim, apresentar a explicação definitiva do que é viver na periferia, né? Na verdade, eu queria trazer esse mundo para a universidade. Essa era a minha grande ambição, sabe? Falar disso, dessa coisa que eu experimentei, que eu vivi, que os meus amigos da periferia viveram. O meu trabalho de mestrado foi sobre uma associação de moradores no bairro da Terra Firme, numa área de ocupação habitacional, e uma área que foi uma das primeiras a serem ocupadas de maneira ilegal nos anos 80, que era uma área da universidade, e que a universidade abriu mão desse terreno para os ocupantes, né? Mas foi apenas a única coisa que foi feita em favor deles. Eles moravam em ruas que foram aterradas com lixo, sem água encanada, sem luz elétrica. Uma completa precariedade. Chama-se Área do Bosquinho. E eles participaram de um movimento
de defesa da moradia, de melhoria das condições de moradia, no início dos anos 90, chamado Grito da Terra Firme, que teve participação de comunidades eclesiais de base, de associações de moradores, de ONGs. Foi um movimento muito forte em Belém, ligado à Comissão de Bairros de Belém. Outros bairros também estavam lutando por essa mesma pauta. E aí a pressão que se fez junto ao poder público garantiu que algumas ruas fossem aterradas, por exemplo, ou se construísse uma infraestrutura precária de encanamento, de ligação elétrica, mas com muitos problemas. Eu lembro que a água lá saía cor de barro das torneiras, mesmo estando localizada ao lado da subestação da Eletronorte, a luz faltava, a energia faltava todo dia, lá, inconstante, oscilante, e todos os dias ela faltava. E eu fiz um trabalho lá de pesquisa junto aos membros de uma associação chamada Unidos na Luta, em que eu queria entender o papel que o lazer ocupava na mobilização política. E quando a gente pensa na associação de moradores, você pensa logo nas questões políticas propriamente ditas, né? E eu achava que um dos fatores que fazia com que a comunidade se interessasse pela associação era o lazer. Essa era a minha hipótese, né? Claro que as pautas de moradia, de qualidade de vida eram importantes, né? Mas a gente não quer só comida, né? A gente quer bebida, diversão e arte. Então era isso que eu fui atrás lá desse trabalho. E eu encontrei as ruas de lazer, encontrei eventos para a juventude, participação direta e indireta da juventude daquela região, lá na Associação de Moradores, né? E aí eu fiz um trabalho sobre isso, chama-se Lazer na Ocupação, tá na internet. E esse trabalho foi ele me lançou para o trabalho seguinte, a respeito do mundo que eu chamo de circuito bregueiro de Belém, que eu fiz no doutorado, fazendo uma pesquisa não circunscrita a um determinado bairro, mas focada no que eu chamo de circuito, que é uma categoria desenvolvida por um antropólogo da USP, que foi meu orientador, José Guilherme Magnani, que é o reconhecimento de um público específico na cidade, de um determinado roteiro de eventos, de atividades culturais que estão interligadas entre si, né? Que não há sinais materiais específicos no espaço urbano que marquem, né? Mas as pessoas conhecem, as pessoas partilham o conhecimento desse circuito. E essa era uma coisa que eu via na minha infância, na minha adolescência, no bairro, né? Os anúncios de festa de aparelhagem, a presença de cantores de brega nas festas, os jovens que iam, né? Aquela coisa, a mulher não paga até certo horário, e as promoções, os DJs, e essa coisa toda, essa mobilização toda do mundo do brega, eu assisti no Guamá como criança, ainda nos anos 80, né? Que era uma coisa assim. Eu nunca fui, na época, eu não era um apreciador da música brega, pelo contrário, eu cresci como um jovem que gostava de rock. Eu aprendi inglês muito cedo. Meu pai, com todas as dificuldades, pagou um curso de inglês que eu fiz. Comecei ainda muito jovem e aprendi, me enfronhei muito, então eu sabia cantar muitas músicas estrangeiras e gostava delas, e as rádios de Belém tocavam música estrangeira direto, praticamente não havia música brasileira. A Rádio Cultura, que começou isso ainda nos anos 80, de tocar música brasileira, né? E essa música que eu ouvia no Guamá, o brega, não tocava na rádio. Não tocava no rádio. Parecia dois mundos. O mundo do rádio era uma coisa e o mundo real era outra, né? Que eu via no bairro do Guamá. Isso só vai mudar já para o final dos anos 80, com algumas rádios que começam aqui e ali tocar o brega de uma maneira envergonhada, né? O brega paraense começa a ocupar um espaço. Então eu fui me interessando por isso. Quando entrei na universidade, fui entendendo a dimensão política disso, porque eu vi que o brega e outros gêneros musicais de massa, eles não eram apenas uma manipulação da indústria cultural, no sentido de alienar os trabalhadores da verdadeira cultura, da verdadeira arte. Não. O brega, assim como o forró e outros gêneros musicais que eram muito apreciados na periferia de Belém, era a trilha sonora do lazer das classes trabalhadoras,
que falava da sua visão de mundo, dos seus valores, dos seus dramas, dos seus sonhos, das suas utopias, etc. Então eu fui despertando para isso, né? E toda essa minha experiência anterior foi veio à tona, né? No momento em que eu fiz o trabalho de mestrado e para o doutorado eu mergulhei com tudo nessa questão. E eu fui nos lugares que eu conhecia, mas que eu nunca me interessei antes, para fazer a pesquisa do doutorado, casas de festa, sedes de aparelhagens, conheci fãs-clubes de jovens que acompanham as aparelhagens, por exemplo. Fui em ensaios de fãs-clubes que se fazem antes das festas e fui observando, atentando para o que as pessoas me diziam, para o que elas faziam, fui aprendendo com elas. Então esse trabalho, curiosamente, né, embora eu seja filho da periferia da cidade, era uma coisa que eu realmente não conhecia a fundo porque não me interessava. E quando eu me interessei, aí sim eu fui aprender, fui entender a lógica da coisa, né? E se descortinou um outro mundo para mim. Quer dizer, como é que algo que era tão próximo, ao mesmo tempo era tão distante, né? É curioso isso. E foi um grande aprendizado para mim, de modo que eu tenho feito os meus trabalhos nesse campo da indústria cultural, da cultura de massas também, mas não focando na questão propriamente tecnocrática, do planejamento técnico disso, mas de como é que isso é apropriado, ressignificado, retrabalhado simbolicamente pelas pessoas que consomem essas manifestações e que são prioritariamente gente pobre, periférica, pessoas negras, pessoas mestiças, né, jovens, trabalhadores assalariados, né? Então eu vejo isso como um recorte mesmo social de pesquisa. E a festa, o lazer, a sociabilidade são um atalho que eu utilizo para entender o ponto de vista dessas pessoas, né? A experiência social que elas têm, né? Porque apesar de tanto sofrimento, tanta dificuldade, ter a oportunidade, buscar a festa, a dança, a bebida, os amigos, a diversão, né? É uma forma de subversão, eu vejo. Eu lembro, só para terminar isso, de um documentário muito interessante feito por uma pesquisadora da UFPA nos anos 80, que se transformou, aliás, não é nem um documentário, é um curta-metragem, pela Edna Castro, chamado Marias da Castanha, muito famoso, circulou muito, está na internet até hoje, né? Que ela fala sobre mulheres que trabalhavam na fábrica de castanha da família Mutran, no Guamá, na beira do rio, ali no Rio Guamá, perto da universidade. Mulheres super exploradas, trabalhavam lá nas máquinas rudimentares de descascar castanha e ganhavam um salário de fome para trabalhar ali, basicamente trabalho feminino. E ela foca em algumas mulheres, uma delas é uma moça que tem vários filhos, que não tinha um marido, que vivia muita dificuldade para sustentar os filhos, e uma das partes do documentário é mostrando como essa moça valorizava o final de semana, em que ela conseguia deixar os filhos com alguém tomar conta dos filhos pequenos, e ela podia ir para o Palácio dos Bares dançar, e eles vão lá e mostram lá a dança. Então, para mim, isso é subverter as imposições, sabe, que a sociedade capitalista coloca sobre os trabalhadores, né? Que as pessoas se encontram, criam laços, não só suportam a vida, né? A vida de opressão, de exploração, mas a partir desses laços podem pensar formas criativas de resistir a elas. Última pergunta, professor. Aprendeu a dançar o brega nessa pesquisa? Não foi por falta de tentativa. Eu acho que por isso que eu não me tornei assim um bregueiro na adolescência. Porque eu não sabia, não consigo. Na verdade, não é só o brega, é tudo, né? Eu não sei dançar. Eu acho que existem dois tipos de seres humanos, que sabem e os que não sabem dançar. É um dom mesmo. E os meus primos, meus amigos de infância, todos eles sabiam com uma naturalidade. Eu me esforçava, cansava os meus parceiros de dança, e até que chegou um ponto que eu desisti.
Até cheguei a fazer dança, agora na idade adulta fiz dança de salão, mas mesmo assim, gente, pra mim é uma... Acho que só na próxima encarnação. Dessa aí não deu. Mais uma pergunta, amigo? Encerramos por aqui. Bem, professor, muito obrigado pelas suas palavras, pela sua participação na entrevista. Foram de muito aproveitamento a sua fala. Muito obrigado. Vai falar? Nós gostaríamos mesmo de agradecer essa participação, professor. Muito obrigada, tá? Por ter Que disponibilizado uma parte do seu dia para estar aqui com a Claro, gente. claro. Exatamente. prazer. E volte mais vezes, tudo bem? Tá bom, só me chamar, viu, que eu tô à disposição. Muito tá? obrigada. Obrigado, Valeu, professor. gente. Quer dizer alguma última palavra para cá? Não, dizer que os estudantes se mantenham aí firme e forte na luta por uma educação melhor, por um país melhor. E o centro acadêmico é um bastião muito importante dessa luta, não só para quem está dentro dele, como para quem está ao redor dele, né? Ele é importante para os estudantes, ele é importante para os professores, é um interlocutor privilegiado, fundamental para os professores na universidade, para a universidade como um todo. Obrigado por vocês estarem aí reinventando o centro acadêmico. Novamente, obrigado, professor. Obrigado. Valeu. Obrigada. Valeu. A gente Ok? pode encerrar? Já?